Boa tarde, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? É que eu tô testando aqui o som porque o outro Instagram ele não entrou. Oi meninas, oi Bárbara. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Eu preciso que você... Tá bom. Sejam bem-vindas. O outro Instagram infelizmente não abriu, então nós vamos fazer nesse aqui para que a imagem tá direitinho. Deixa eu só acertar aqui um pouco para que a gente possa iniciar. Boa tarde, mãe. Boa tarde, Meire. O Senhor escolheu a data de hoje, esse horário, para que a gente possa estar aqui entendendo por que a gente não tem uma vida de oração, uma vida de intimidade com a palavra. E isso tudo faz parte da nossa história, desde criança. Eu coloquei aqui tudo bem explicadinho, para que a gente não se perca, porque são tantos assuntos. E eu resolvi focar somente no que nós entendemos hoje que é necessário. Eu quero que você, se você puder, compartilhe essa live de hoje com outras mulheres, com outros homens, adolescentes, porque às vezes essas pessoas se pegam tão presas e triste porque não aprende, porque não tem um ritmo de leitura, de comunhão. E essas pessoas às vezes não entendem por quê. E todas as vezes que precisamos trazer entendimento, nós precisamos investigar a raiz. Por que não está acontecendo? Porque às vezes a gente fica trabalhando com algumas coisas e não faz sentido. Então quando a gente investiga a raiz do problema, a gente consegue achar e solucionar. Então a gente precisa hoje, pega um papel e uma caneta. Eu esqueci de avisar, se você gosta de escrever, né, você vai conseguir escrever algumas coisas para que você possa conseguir fluir no aprendizado. Tá me ouvindo direitinho, não tá? Só me dá um ok, porque às vezes algumas coisas nos sabotam e às vezes a gente não tá. Precisa só desse retorno para que a gente possa entender, tá? Tá bom, Bárbara. Então vamos lá. Antes de nós iniciarmos nosso aprendizado, eu quero que vocês guardem 3 versículos. João 8:31. Se alguém perguntar depois quem ouviu, coloca aí. Marcos 9, 17 ao 28 e Lucas 13, do 10 ao 17. E em João 8:31, Jesus está conversando ali com aqueles homens e falando para ele que aquele que crer, que vive nele, consegue ser liberto. E por que eu estou pedindo para que vocês leiam João 8:31? Porque às vezes nós não conseguimos avançar por conta de não entender algumas coisas, estamos paradas em alguns lugares. E você pode falar assim: Helena, mas você é dono da verdade? Nunca, o dono da verdade é o Senhor. Mas a Bíblia também nos orienta que cada pessoa ela flui em uma unção. Então eu tenho algo dado por Deus para que eu possa estar ministrando isso hoje. Talvez você fale: caramba, eu nunca ouvi isso. Mas você hoje vai ouvir, porque o Senhor trouxe esse conhecimento. Não é novo, talvez não tenha sido revelado, porque a palavra de Deus ela é revelada de acordo com o que você vai amadurecendo, você vai aprendendo. Então João 8:31 vai dizer que aqueles homens começaram a questionar a Jesus quando Jesus estava falando algo para eles. E em João 8:31 eles falam assim: mas nós somos filhos de Abraão. O que isso quer dizer? Todas as vezes que a Bíblia fala de filho de Abraão, é porque aquelas pessoas, elas se consideram
filhos de Deus. Só que algumas, elas estão presas em algumas liturgias e algumas leis, e eles esquecem do tempo da graça e do tempo que o Senhor trouxe. Então leia João 8,31 para que você entenda o questionamento ali de Jesus com aqueles homens, para que ele possa continuar ensinando. Eles questionam dizendo para Jesus por que Jesus estava dizendo isso para eles, que eles eram filhos de Deus. Mas se você for ler o texto todo, você acaba vendo que não é. Porque verdadeiramente quem é filho de Deus, nasceu de novo e a cada dia vive uma vida com ele, ele vai e essa mulher e esse homem sendo limpo. A Bíblia nos limpa, o Senhor ele nos purifica. Então, o que nós vamos falar aqui agora? Sobre por que não aprendemos? Qual é a base do aprendizado? Eu sempre vou olhar um pouquinho para baixo porque eu coloquei boa tarde, Silvana. Boa tarde, meninas. E eu escrevi porque para eu não me perder. E eu vou falar sobre o transtorno de aprendizado. É necessário, para nós aprendermos, é necessário ter ensino. Então isso é uma frase que você já precisa guardar. Para você aprender, é necessário que alguém te ensine ou que você sente para aprender. Todas as vezes que você quiser aprender algo, você vai precisar se submeter a alguém ou a algum lugar para que você comece a entender. Então, grave essa frase: para ter aprendizado é necessário ter ensino. Tudo na vida, ele vem de um ensino, só que infelizmente a gente ignora. A gente gosta de fast food. Eu ouvi e vou tentar praticar. É por isso que tem muitas pessoas que não estão conseguindo praticar, porque ela não tem um fundamento. A Bíblia, ela é um fundamento. Tá sem áudio? Não é o seu, não? Tá sem áudio? Alguém tá me ouvindo? Todo mundo tá sem áudio? Me fala aí, por favor. A Silvana disse que tá sem áudio. Alguém pode dizer pra mim, por favor, se estão me ouvindo? Ou então, Silvana, vê se não é o seu celular que pode estar no silencioso. Tá me ouvindo? Silvana, pode ser o seu celular que está no silencioso e talvez você não esteja conseguindo ouvir. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho. Está me ouvindo? Então é o da Silvana. Então vamos lá. Silvana, em nome de Jesus, consegue colocar esse áudio. Então, todas as vezes que vamos precisar entender e aprender... Parou? Ô Jesus, tem misericórdia. Tá me ouvindo? Me dá um ok aí, se tá todo mundo ouvindo. Voltou, Bárbara? Voltou. Então vamos lá. Existe dificuldade de aprendizagem e transtorno. Transtorno nós não vamos falar aqui. Transtornos são algo diferente. E às vezes nós colocamos tudo no mesmo pacote. Transtorno é uma questão neurológica que precisa ser investigada através de toda uma equipe e tratar. Nós vamos falar sobre a dificuldade da aprendizagem. A dificuldade ela pode estar relacionada a vários fatores. Um dos fatores pode ser cultural. Você veio de um sistema cultural que aprendeu algo de uma forma e você entra em outro. O outro sistema pode ser biológico, o outro sistema pode ser familiar, financeiro. A dificuldade de aprendizagem, ela tem várias mãozinhas. Por que eu não aprendo? Só que hoje eu quero que você entenda que nós vamos falar sobre duas. A dificuldade de aprendizagem emocional e espiritual. E essa dificuldade, ela pode estar relacionada à sua infância. Então, o nosso aprendizado, ele ocorre no cérebro. Tudo é aqui. Por que eu penso e eu falo? Por que eu penso e me comporto? Por que eu não consigo ler? Aqui, se eu perguntar, quem já leu a Bíblia e não lembrou nunca mais, já leu várias vezes e não lembra, não fixa, isso é uma dificuldade para aprender. Então essa dificuldade de aprendizagem,
ela precisa ser vencida. E você precisa achar um método para vencer isso. E como é que funciona? Quando nós nascemos, nós fomos geradas dentro de uma barriga, com uma pessoa que ouve, que sente, que tem desejos. E nós acabamos de entender que toda a dificuldade de aprendizagem, ela tem uma origem. Nós precisamos identificar essa origem. E quando você nasce, dependendo do sistema que você veio, dependendo de como foi a gravidez da sua mãe, você já nasce dentro do seu cérebro, criando ali conexões do que você recebeu. Se foi uma adrenalina, se foi um excesso de tristeza, se foi um excesso de escassez, abandono. Muitas pacientes falam sobre a rejeição. Muitas mulheres sentem essa rejeição. Elas, às vezes, têm de tudo na vida, mas ela sente a rejeição. Por quê? Porque na gravidez da mamãe, você sentiu, você recebeu uma carga de adrenalina muito grande e você recebeu aquela adrenalina. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que dentro da barriga da sua mãe você aprendeu e recebeu. Grava isso, você aprendeu e recebeu algumas coisas que ela sentiu, que ela vivenciou. E como que isso passa para você, se você não fala, se você ainda está sendo gerado? Grande parte da estrutura básica do cérebro, ela é formada durante a 5ª e a 20ª semana. As pessoas mais antigas falam assim, não fala isso, não come isso, porque a criança sente. Só que ela sente tudo, não é só a comida, não é só o que ela ouve. Então, entre a 5ª e a 20ª semana de gestação, você começa a receber toda a sua formação neurológica e você recebe tudo que a sua mãe sentiu, tudo que a sua mãe percebeu, de bom e de ruim. As duas partes você começa a perceber. Eu estava olhando ali, achei que tinha parado. Calma aí. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sangue de Jesus tem poder nesse áudio. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? A paz, Magali. Tá me ouvindo, né? Então vamos lá. Então esse bebê dentro da barriga da mãe, amém, amém. Então esse bebê dentro da barriga da mãe, ele começa a sentir todas as sensações. Se aquela mulher teve muita fome, ela não pôde comer, ela não teve condições financeiras de comer, ela não teve algumas coisas, aquela criança recebe. Gente, algumas vezes nós nos encontramos em lugares... Amém, Jô, amém. Tá bom, então vamos seguir. Então, pessoal, vê a internet de vocês, porque eu acho que não é a minha não, tá? Desliga às vezes o Wi-Fi do celular, o Wi-Fi do celular não, o sinal do celular pega de casa, pra ver como é que vai ficar melhor. Então, às vezes nós temos dificuldade de entender como nós curamos. Por quê? Porque criaram tanta coisa para acessar a nossa cura, o nosso entendimento, que trazemos dificuldade. Se você se voltar totalmente para o que João 8:31 fala, você é enxertado naquela videira. E quando você é enxertado naquela videira, Deus começa a tirar de você o que não faz parte da videira verdadeira. Então, o que eu quero te dizer nessa tarde? Que antes de você questionar qualquer coisa que você está ouvindo, ou questionar com algo que você já tem dentro de você, entenda que João 8:31 vai dizer que nós somos libertos, curados, sarados nele. É quando eu quero? Não, vai ser no tempo dele, porque existem processos. Mas nós precisamos entender aqui hoje que existem fundamentos. E contra os fundamentos, ele não pode ser questionado.
Existem fundamentos da Bíblia, que é o nosso manual. Existem os fundamentos da ciência, que muitas das vezes eles podem ser modificados, mas existe um fundamento. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que antes de você falar assim, mas eu estou há anos buscando aprender a Bíblia e não consigo. Eu fiquei anos na minha vida tentando ler a Bíblia e eu não conseguia. Até eu entender que eu ir e voltar da igreja não estava fazendo sentido para mim. Eu precisava começar a querer buscar. E eu comecei a ler, eu comecei a ler a Bíblia e continuava sem entender. O que eu fiz para começar a romper? Eu comecei a ouvir e comecei a ler. Então eu colocava a Bíblia em áudio e colocava a leitura. Eu ia ouvindo e ia escrevendo e ia lendo. Eu ainda escrevia dentro da Bíblia algumas coisas. Isso começou a trazer para mim uma facilidade de entender melhor a palavra, mas eu ainda tinha várias vezes que eu não conseguia. E eu comecei a orar, falei, Deus, eu preciso entender a tua palavra, eu não aguento mais. E ali eu comecei a buscar. E o que eu fiz? Eu lia várias vezes a mesma parte. E hoje a gente tem muito a questão de devocional. O devocional é você ter um momento com Deus. Você não precisa fazer do devocional um ritual. O que é um ritual? Eu preciso ler a Bíblia em 6 meses. Eu preciso ler a Bíblia em 1 ano. Isso é um ritual que você, às vezes, tá disputando com alguém, está tentando se vencer, que você também pode se vencer, mas você não consegue provar. A Bíblia vai dizer, provar do Senhor e ver que Ele é bom. Como que você prova algo se você engole rapidinho? Então, você pode sim ler a Bíblia em 1 ano, em 6 meses, mas se você não parar e ruminar, e você olhar, e você questionar, falar, não, meu Deus, eu não tinha entendido isso. Espírito Santo, coloca isso dentro de mim quando você lê. Então, o que você precisa fazer? Você precisa querer, e depois o Senhor vai te revelando. Todas as vezes que você lê a Bíblia, você traz para dentro de você luz. A palavra de Deus é luz. Então você precisa insistir e tira as distrações. É um celular, é um vizinho, é uma televisão, é aquele momento. Helena, eu só posso 5 minutos do dia. Que sejam 5 minutos de intensidade. Você começa e fala, Deus, eu preciso que o Senhor se revele. E ali você faz. E agora eu quero te mostrar uma das primeiras causas emocional que você pode não conseguir estar rompendo por conta disso. A primeira causa emocional são o lugar de apego. O que é o lugar de apego? É o lugar que aquela criança da primeira semana, vou até ler de novo, a 6ª semana dele, todo bebê que nasce da primeira semana à 6ª semana dele, ele tem a fase do pré-apego. O que isso significa? Que quando aquele bebê nasce, essa fase ela precisa ser respeitada. E é a fase que às vezes a mamãe mais abandona o bebê, principalmente quando é cesárea, porque ela está com muita dor. Ou quando ela realmente não quis aquele bebê, ou por algum outro motivo. Então, quando aquele bebê nasce, até a 6ª semana de vida dele é a fase do pré-apego. É a pessoa que mais vai estar com ele, é a pessoa que ele mais vai se apegar. É definitivo aquilo ali? Claro que não. Nós aprendemos que nosso cérebro aprende todo dia, pode jogar fora e pode fazer algo novo. Então, o que você precisa fazer? Entender que se você não teve a fase do pré-apego, que é do nascimento até a 6ª semana, você foi tocada, abraçada, você recebeu palavras de afirmação, de carinho, você já tem ali uma dificuldade. Por quê? Porque da 6ª semana até os 2 anos de vida é a fase do apego. Então, o bebê ele tem fases. Quando você sai da 6ª semana até os 2 anos de vida, você começa a criar um diálogo com aquela criança. E ela não fala, mas ela ouve e sente. Então, além da 5ª semana, a 20ª semana de gravidez, ele recebeu ou ela aquilo tudo. E depois da
do nascimento até os 2 anos de idade, aquela criança, ela começou a aprender com o toque, com a audição, com o olhar. E as pessoas que ela mais aprende é a que mais está perto. Ou é a mãe, ou é o pai, ou é a avó, ou é o irmão. E esse bebê começa a se conectar com aquela criança, com aquele adulto, perdão, com aquela pessoa que está cuidando. E o que acontece quando não tem essa fase de apego? Essa criança, ela se sente sozinha. É por isso que muita criança chora, muita criança faz birra. Óbvio que o chorar e o fazer birra é porque a formação dela aqui, ó, não tem praticamente quase nada, é muito pouco. Ela não tem entendimento. Tanto que a pessoa sai da adolescência praticamente com 25 anos de idade, que é quando os lóbulos frontais delas estão formados, maduros. Por que você briga muito com o adolescente? O adolescente vai em Marte e volta. Porque ele não tem entendimento nenhum do que ele está fazendo e vivendo. Ele só quer, naquele momento, viver o aqui e o agora. Isso não faz parte, mas só para que vocês entendam. Por que o adolescente ele precisa ser estimulado e ensinado? Não precisa fazer isso agora. Você não pode fazer isso. E outra coisa, quando você for ensinar um adolescente, você não diz só não pode. Você fala, olha, isso aqui vai te causar isso. Porque quando você ensina para uma criança que não pode, ela vai te obedecer porque ela não tem uma opção. O adolescente, ele vai questionar, ou às vezes ele vai até fugir. É por isso que muitos mentem, porque a gente acaba falando, não pode, acabou e acabou. E esse adolescente, ele não quer mais ouvir isso. A adolescência é uma transição da fase de criança para a fase de adulto. E como que ele faz isso? Se ele já ouviu muito não, se ele já não teve afeto nenhum na infância, esse adolescente, ele acaba criando uma dor emocional dentro dele. Então, muitos adolescentes estão em lugar de dor. Comece a entender isso, gente, porque ele já veio de uma infância sem afeto. E por que eu falei sobre João 8,31? Porque nesse momento você pode me questionar e falar assim, Helena, eu estava em casa, eu fiquei com meu filho. Ficar, muita gente fica. Cuidar, pouca gente cuida. O cuidar é você olhar nos olhos daquele bebê e falar que ama, e falar que está com ele, e falar que vai ficar tudo bem, e trazer para perto do seu coração e abraçar. Porque esse bebê, ele sente tudo isso. Então não adianta você falar assim para mim, mas eu estava em casa. Mas eu quero que nessa tarde, em nome de Jesus, você olhe verdadeiramente para como você criou o seu filho ou como a sua mãe te criou. Você não pode apagar a história do que fizeram com você, mas você pode mudar a sua história. Se você sente dentro de você rejeição, abandono, tristeza, ansiedade, isso pode ter uma origem. E a primeira origem disso é na primeira infância. A primeira origem disso é a falta de toque. Muitas pessoas falam, deixa esse bebê chorar. Ele pode chorar um pouco, mas ele não tem uma regulação emocional. Então quem regula as emoções das crianças são o pai e são a mãe. Com 3 anos as crianças começam a ter o início da sua regulação emocional e ele começa a olhar para ele e entender que ele pode, naquele momento, se controlar com a ajuda de um pai, de uma mãe, de quem está criando. Olha, criança, olha para aquilo ali. Nesse momento você não pode. Aí ela começa a identificar que o sim e o não. Então, o que acontece hoje, dentro de muitos casos de adulto que não consegue aprender? Eles não tiveram o afeto. Eles não tiveram a fase de apego emocional. Eu vou resumir novamente o que é o apego emocional. O apego emocional é quando você nasce e você precisa de carinho, você precisa de contato, você precisa de olho no olho. Você não teve. E até 2 anos de idade, quando você não tem isso, você começa na sua adolescência e na fase da vida adulta, mostrar. Como eu mostro? Pelo que está dentro de você. Transtorno de ansiedade, tristeza. Isso tudo é algo que pode estar relacionado
A ira, pensa numa pessoa irada. Uma pessoa irada e medrosa é praticamente a mesma coisa. A ira está muito relacionada com o medo. A ira, a raiva está muito relacionada com o medo. Quando você vê uma pessoa que tem muita raiva, às vezes aquilo ali é um sistema de proteção que ela arrumou para se defender. Eu falo por mim. A emoção predominante que tinha em mim era a raiva. E a raiva, ela vem de uma forma de você se proteger. Crianças que não tiveram pais mesmo, eu não estou falando pai e mãe não, porque isso pra mim é tão desagradável quando a pessoa faz umas falas e postagem, eu tenho um pamã. Ela quer dizer que tem um pai e uma mãe. Não, você não tem um pai e uma mãe, você tem uma mãe que ela é obrigada a fazer papel de pai, porque a figura masculina ela tem o seu lugar na criação dessa criança e desse adolescente, senão a gente não precisaria ter Deus como pai. E quando você entende que Deus é um pai, que você precisa de um pai, você começa a se permitir. Grava essa palavra, escreve essa palavra, permitir. Você precisa se permitir a aprender algo novo. Você precisa permitir jogar o velho fora. Você precisa se permitir a ser uma pessoa que precisa ter acesso. Tem pessoas que no início do processo terapêutico, eu tenho dificuldade de acessar. Por quê? Porque ela é uma pessoa totalmente desconfiada, ela não acredita em ninguém, já traíram a confiança dela, ela não teve afeto quando criança. Então isso, a primeira coisa que dificulta a sua cura, seja como for, é a dificuldade de alguém te acessar. Tem pessoas que têm uma frase que vai dizer que é só ela e Deus. Não é só você e Deus. É você, Deus e alguém. Sempre vamos precisar de pessoas. Em cada estação da nossa vida, há pessoas que vai se tornar muito importante para aquele tempo. Todas as vezes que você ouvir uma pessoa falar que só é ela e Deus, você pode ter certeza que tem algo dentro dela que não é bom. E ela não consegue romper porque ela precisa se expor. Tiago 5,16 vai dizer que quando você se expõe, há a sua cura. Tiago 5,16. Ele fala de você confessar o que dói, de confessar o que está machucando, de confessar um pecado. Porque qual é a diferença de quando eu confesso para Deus e para o homem? Quando eu confesso para Deus, eu tenho perdão e sou salva. Quando eu confesso para o homem, eu já tenho o perdão de Deus, porque eu confessei para Deus. Mas eu tenho a plenitude do Espírito Santo vivendo em todas as áreas da minha vida dentro de mim. E por que você hoje está aqui? Para entender isso. Algumas pessoas falaram para mim assim, eu não posso entrar porque hoje eu tenho que resolver as coisas da igreja. E sabe o que essas pessoas precisam? De cura. Mas eu não posso falar para ela que ela é obrigada a entrar. Porque, como eu falei no início, todo aprendizado precisa de um ensino. E todo ensino ele precisa que você queira aprender. Então você já é adulta, você já aprendeu muita coisa, você já ouviu muita coisa. O que eu preciso fazer hoje? Jogar fora algumas coisas que não faz sentido para mim. E essa é a parte mais difícil do ensino. Quando você está numa escola com uma criança, você tem o poder de transformar aquela criança. Eu estava lendo no meu livro sobre professores e professaulas. Eu acredito que 70% hoje não são professores, são professaulas, são pessoas que trabalham pelo dinheiro. Pessoas que estão ali atrás de um concurso só pelo salário, mas não tem um pingo de afeto para cuidar daquelas crianças. Por quê? Porque esses professores também já foram negligenciados. Eles aprenderam a ensinar algo escrito, mas nós precisamos entender hoje que o aprendizado ele é físico, cognitivo e emocional. As emoções dominam todas as pessoas. Só que as pessoas não sabem por falta de conhecimento. O povo padece por falta de conhecimento. Então, Helena, eu preciso aprender. Primeira coisa que você tem que ter é humildade. E falar assim, com quem que eu vou aprender? Eu preciso ouvir algo que seja verdadeiro. Nós seguimos muitas pessoas. Eu, por uns dias desse, eu tirei várias pessoas do Instagram. Porque você segue tanta gente que você não sabe qual é a voz que você ouve. Ainda que você tenha algo que você goste daquela pessoa, você precisa pegar algo que é de Deus, para que você possa aprender. Então você joga muito tempo fora, você passa muito tempo na internet, mas você não consegue sentar e ler um livro. Por quê? Porque você precisa primeiro ser cuidada emocionalmente, ser cuidado emocionalmente e espiritualmente.
E quando tudo isso começou para mim mudar? Quando eu comecei a ler. Os meus olhos espirituais começaram a ser abertos e eu comecei a entender algumas coisas. E ali foi na época que eu comecei a entender sobre o que era libertação. Quando a gente fala cura e libertação, as pessoas têm um preconceito porque acham que libertação é expulsar o demônio. Não, isso é expulsão de demônio, é diferente. Libertação é a santificação diária. E a santificação diária, você vai sendo liberto. E nessa santificação diária, você vai precisar sim de pessoas para estar com você. E nós vamos ver isso na Bíblia. Já nesse versículo que eu pedi para você anotar. Eu pedi para você anotar 3 versículos. Quem anotou, quem entrou bem no início, coloca aí para o pessoal que entrou depois, por favor. Foi João, Mateus e Marcos, eu acho. Então, nós saímos de uma gestação às vezes difícil, entramos na primeira infância sem afeto, sem carinho, e dessa primeira infância nós vamos começar na adolescência. Então preste atenção por que você não aprendeu. Porque você saiu de uma gestação difícil, você entrou em uma fase da infância que você não teve carinho, que você não teve afeto. Então, você começa a questionar. Por que você está vivendo? Porque tem gente que vive por viver, ela não tem ânimo. Ela, às vezes, estuda, se forma, mas é praticamente um aprendizado que ela nem consegue levar praticamente todo. Por quê? Porque ela foi obrigada a aprender para vencer. E qual é a diferença de quando você teve o apego emocional na infância? Você faz algo, não que você seja apaixonada, mas que você compreenda. Porque você foi acolhida, você foi cuidada, então você começa a compreender os estudos. Só que às vezes a gente passou por isso tudo e chega na igreja e as pessoas falam assim, você tem que ler a Bíblia todo dia. Você precisa fazer o seu devocional. E essas pessoas não conseguem. Elas até tentam, mas elas desistem porque elas não têm um aprendizado que fixa aquele conhecimento. E como não fixa, ela desiste. Alguém se identifica com isso que eu estou falando? Porque talvez você fale assim, cara, eu nunca ouvi falar sobre isso. Sim, a neuropsicopedagoga, a psicopedagoga, essa área, né, que ela está aumentando, ela tem investido em entender por que a pessoa não aprende. É emocional? É fisiológico? Da onde vem essa dificuldade? E eu vou tentar, Denise, eu vou tentar. Se Deus quiser, vai ficar. E ficar gravado. E eu preciso entender por que eu não aprendo. E o que tem acontecido hoje com a maioria das psicopedagogas? Elas focam no transtorno de aprendizagem. TOD, TDAH, autismo. E não foca em por que eu não aprendo. E emocionalmente, que é a dificuldade de aprendizagem. Então, a dificuldade de aprendizagem, nós entendemos aqui hoje que ela tem vários aspectos. E eu preciso entender que transtorno é uma coisa, dificuldade é outra. A dificuldade de aprendizagem está relacionada sobre isso. Uma falta de alimentação, um sono ruim. Só que hoje eu quero focar sobre por que você não aprende emocionalmente. Toda criança que foi deixada de lado, ela se torna um adulto antissocial. E por que eu quero agora falar do antissocial? Porque toda criança que se torna um adolescente, um adulto que ele não consegue se socializar, ele não teve a fase do apego. Ele é onde está tudo isso? Dentro da psicopedagogia você vai entender tudo isso. Então, eu preciso nascer, ser cuidada, e através da mamãe, que faz essa parte de socializar, você começa a receber afeto dela e ela começa a fazer a sua vida. Um exemplo, uma criança está brincando. Uma mãe que não gosta de confusão, porque ela teve a sua infância fria emocionalmente, a primeira coisa que ela faz é tirar a criança da brincadeira, para que aquela criança não arrume confusão, nem apanhe, nem bata em ninguém. E quando você retira a criança da brincadeira, o que você está ensinando para ela? Todo conflito você foge, todo conflito você se retira. E ela fica uma criança insuportável quando ela cresce,
porque ela não consegue ouvir não de ninguém, ela não consegue estar em um ambiente onde as pessoas se comunicam e ela não consegue vivenciar a sua fase de adolescência com a transição para a vida adulta. Então, a fase de apego, dentro da fase de apego, tem a fase de começar a falar, dar seus gritinhos, e também tem a fase que ela precisa aprender com quem está ali com ela. E a dificuldade que esses adolescentes têm hoje, na maioria das vezes, de socializar, de estar em um ambiente com alguém, é porque ele não teve a fase do apego. A fase do apego, ela vai te ensinar na fase da adolescência e da vida adulta a gostar de estar com pessoas. Eu quero abrir um parênteses aqui para colocar a função do pai e da mãe. Independente se você tenha ou não, aos poucos você vai, como adulta, colocando Deus nesse lugar e entendendo isso, para que você seja curada. A fase a mãe, ela tem o poder de trazer emocionalmente vínculo, afeto, nutrição para essa criança. Quem faz isso é a mãe. A mãe que não teve isso, ou a mãe que não gosta, trabalha muito, ou não pôde ficar com essa criança, ela não consegue criar esse vínculo dentro da criança. Ou a mãe que está dentro de casa, mas não consegue. Então, a criança que tem dificuldade de afeto, de ficar com pessoas em um ambiente, de socializar, ela tem ali uma dificuldade porque a mãe, né, que não teve na infância ou que não fez, ela não fez essa parte de nutrir emocionalmente, espiritualmente. É a mãe que ensina emocionalmente, espiritualmente. É a mãe que traz para perto, é a mãe que nutre. Esse poder de nutrição materno, físico, emocional, espiritual é da mãe. Então, independente se você... eu não gosto nem de ouvir esse assunto. Eu tenho pessoas que elas param de aprender porque vai mexer na sua origem. E toda a cura está relacionada à sua origem. Então você precisa entender que você não precisa trazer peso, não precisa trazer culpado, mas você precisa querer sair desse lugar. E o pai da direção, proteção, limite. Uma criança que ela tem dificuldade de ouvir ou não na adolescência, que ela não se sente protegida, que ela não tem limite, faltou a figura masculina. Ele estava dentro de casa, mas ele não cumpriu a parte dele. Ou então ele era um homem omisso. Então o que eu preciso fazer? Entender que tudo que você precisa aprender a partir de hoje é voltar na origem. E o que eu escuto muito, principalmente que eu vim do meio pentecostal, é regressão. Não é regressão. Regressão é a ignorância que muitas das vezes nos leva a estar em lugares que Deus não trouxe pra gente. Quando você lê a história de Jacó, com aquela mãe manipuladora, você vê que Jacó, ele foi morar na casa do tio dele, Labão. E quem era o tio dele? Um manipulador, igual Jacó se tornou. E Jacó viveu anos ali, trabalhando para aquele homem, recebeu aquelas mulheres, e um dia Deus falou assim para Labão: você vai ter que voltar. E ele teve um tempo com Deus. É só você ler a Bíblia lá em Gênesis, eu não estou lembrada qual é a parte que está, acho que é 28. E Labão começa a ter um tempo com Deus, e Deus troca o nome dele. É por isso que todas as vezes que Deus tira você de um lugar e coloca em outro, ele muda você às vezes de companhias, de ambiente. E as pessoas que não estão entendendo, não estão vivendo aquilo, não entendem. Então, Labão, ele engana Jacó. Jacó vive naquele sistema porque ele enganou o pai e enganou o irmão. E quem mandou aquele Labão enganar o pai dele? A mãe dele. A mãe dele foi a pessoa que mais não deveria ter feito aquilo e ela fez. Então, eu não preciso achar o culpado, eu preciso entender qual é a origem. Não é regressão, é voltar à sua origem. O que Jacó fez? Lutou com Deus. Deus transformou o Labão, limpou Labão naquela luta que ele teve. E naquele dia, Deus mudou o nome dele para Israel. E depois, o que Deus manda ele fazer? Voltar e pedir perdão ao irmão dele, porque ele feriu. E se a Bíblia manda Jacó voltar e ter um conserto com o irmão,
Por que eu, como cristão, vou dizer que é regressão? Regressão existe sim, mas você voltar onde você feriu, onde você foi ferida, isso não é regressão, isso é um conserto. E toda a Bíblia que você lê, você vê Deus fazer conserto com os homens. Então é necessário que você entenda que se você não consegue avançar, você não consegue aprender, e que você já tentou de várias formas, pode ter sido a área emocional. E se for a área emocional, você precisa começar a se abraçar. Fecha seus olhos e fala: Senhor, me sinto sozinha, não gosto de ler, não consigo me vencer. Você pode me abraçar como pai? Tem pessoas que com isso ela resolve. Tem pessoas que ela vai precisar passar por um processo de cura, um processo terapêutico para ela encontrar a raiz. Então, se for emocional, para a gente passar agora para a parte espiritual, você vai se abraçar, você vai se acolher. Aquelas palavras que você ouviu: você é burro, você não vai dar em nada. Eu escuto tanta coisa. Mãe falar que a filha era prostituta, que ela é burra, que não vai dar em nada. Mas são pessoas que não tinham o Senhor como um pai, como Senhor. E às vezes você pode falar: Helena, eu não ouvi isso, mas você também não teve carinho. Então a falta de carinho, ela vai fazer com que você não aprenda, você não esteja em ambiente, você não goste de lidar com pessoas, porque você não aprendeu. Aquele fulano é estranho. Não julgue, porque todas as pessoas têm uma história por detrás dela. Então, se você entende que você precisa desse cuidado, olha para dentro de você. Deixa Deus trazer uma pessoa para que você possa confiar, abrir seu coração. Mas eu já tenho. Então você precisa buscar ajuda emocional. Então aqui nós temos uma criança e uma adolescente, um adulto, que teve a infância difícil, sem afeto. Ele entra na adolescência e continua sem afeto e chegou na fase da vida adulta. Eu quero falar um pouquinho agora sobre as questões espirituais. Por que você não aprende espiritualmente? Algumas pessoas já sabem disso, outras não. Quando eu comecei meu processo de realmente tirar, sabe, tudo que não era bom em mim, eu comecei a ler e fiz o que eu falei bem no início. Eu comecei a sentir a presença, sabe, do Espírito Santo ali comigo. E naquela mesma época eu fui para um estudo que tinha chamado de cura e libertação, que eu posso dizer para vocês hoje que a cura e libertação é um grupo de pessoas te ajudando a se conectar com a verdadeira palavra e tirando de você o que ainda não é seu. É só isso. Porque às vezes a gente fala, né, que a gente faz um curso, um estudo, acha que é alguma coisa mística. E ali naquele lugar eu comecei, na mesma época que eu parei e olhei para mim, eu comecei a vivenciar coisas muito gostosas. Eu entendi que naquela época eu não manifestava, mas eu tinha demônios dentro de mim. Era por isso que eu não conseguia desenvolver a leitura. Eu vou deixar. Era por isso que eu não conseguia desenvolver a leitura, porque eu, além de não ter, né, emocionalmente isso tudo que eu ensinei agora para vocês na infância, eu também tinha demônios dentro de mim e eu não sabia. Por que eu não sabia? Porque eu não manifestava. Então, quando você começa... Qual foi o versículo que eu deixei? Lucas 13, do 10 ao 17. E Marcos, do 9, 17 ao 28. E nós precisamos nessa tarde, em nome de Jesus, deixar de ser mística, sabe? Achar que o Espírito Santo é apenas aquele que entra para rodar, para pular. E eu também vivenciei isso. E entender que ele, quando entra, que ele nos purifica e batiza, é para que a gente seja uma mulher e um homem temente, corajoso e que libere dentro de nós o que não é nosso. E ali, em Marcos 17, 28, tem um menino endemoniado. Esse menino endemoniado, ele não conseguia aprender. Eu não vou ler, porque essa live... Eu acho que se bater uma hora ela cai, então eu acho que eu vou ter que encerrar daqui a 10 minutos. Qualquer coisa eu gravo e abro novamente. Mas em Marcos 9, 17 e 28 vai dizer
que tinha um menino endemoniado, oi Lia, que ele era jogado na água e no fogo. E o que isso quer dizer? Era adrenalina 24 horas na vida daquela criança. E quantas crianças nós conhecemos que elas são atormentadas 24 horas e a gente não sabe, porque ela é jogada na água e no fogo. Lembra que eu falei que eu não manifestava, mas eu tinha coisas dentro de mim? Tem crianças que não manifestam, mas elas, você vê, eu já tive ministério infantil, já participei com criança e com adolescente. E quando eu chegava, tinha dias naquela igreja que era um ambiente muito pesado. Por quê? Porque tem pessoas que vão ali e acham que só está ensinando. Não é isso. Tem crianças que entram dentro da igreja com demônios. Só que se a gente for falar isso para o pai e para a mãe, eles vão dizer que nós é que estamos endemoniadas. Então a gente precisa ter esse cuidado. Em Marcos 9:17 ao 28, quando você lê, eu coloquei assim para resumir, nem todos conseguirão expulsar o espírito maligno. Por quê? Vai estar dizendo ali, pouca fé, pouco oração e pouco jejum. E o que acontece quando as pessoas começam a entender isso? Começam a jejuar e orar, jejuar e orar, jejuar e orar. E continua sem expulsar o demônio. Tanto que aqueles discípulos não conseguiram expulsar o demônio. É verdade, a escolinha. Aqueles discípulos não conseguem expulsar o demônio. Só quem conseguiu foi Jesus. E Jesus chamou aqueles homens do quê? De incrédulo, de pouca fé. Não é porque eles não estavam com Jesus, era porque eles não tinham uma vida de comunhão. Eles precisavam de 3 coisas que eu coloquei aqui. Ter mais fé, orar e jejuar. E o que faz você orar e jejuar? É você esvaziar de você. E deixar o Espírito Santo encher você. Então, todas as vezes que você precisa buscar mais o Senhor, o jejum e a oração não é para você ganhar, é para você perder. A gente precisa ter essa mentalidade. Esse jejum e oração vai fazer você perder o domínio próprio que você tem, ou o demônio próprio. Eu tinha um demônio próprio. Ou você tem o domínio do Espírito Santo, ou você tem o domínio da sua carne. Então, quando você tem o domínio da sua carne, você não consegue liberar o seu espírito para o Espírito Santo de Deus fluir. E fica aquela briga, carne e espírito. Então o jejum é para isso, não é para você ganhar nada, é para você perder a sua natureza suja, pecaminosa. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, Deus não tem esse lugar. Esse lugar as trevas têm. Então você precisa entender que do 9 ao Marcos 9:17 ao 28 vai mostrar isso que eu estou te ensinando aqui agora. Ah, mas eu não tinha parado para pensar dessa forma. Pois é dessa forma que Deus está nos ensinando. Lucas 13:10. Lembra que eu falei que tem pessoas, demônio próprio, lembra que tem pessoas que não conseguem orar e repreender aquilo ali por nós, como os discípulos? Lucas 13:10-17 vai dizer, eu não consigo ler, não dá tempo de eu ler, mas vocês abram a Bíblia e leiam. Lucas 13, do 10 ao 17, Jesus está no templo, é confrontado porque ele tirou a filha de Abraão, presa há 18 anos com espírito de enfermidade. Agora você para pensar em uma mulher que estava presa 18 anos dentro da igreja. Quando a Bíblia fala filha de Abraão, ela estava no templo e era um sábado e Jesus ia curar. O que falaram para ele? Coisas terríveis. Às vezes eu escuto essas coisas terríveis. Tem pessoas que até se afastaram na caminhada por conta de acharem que eu é que estava endemoniada ensinando esse tipo de coisa. Mas eu deixo, porque Jesus, ele foi confrontado e ele era nosso Deus. Agora você imagine nós, servos mortais. Então, a Bíblia relata assim, uma filha de Abraão, presa 18 anos por um espírito de enfermidade. Ela andava encurvada. Essa mulher era desanimada. Pensa numa pessoa desanimada, encurvada, triste. É assim que muitas mulheres se encontram hoje dentro da igreja. Por quê? Porque ela tem espírito maligno dela. Dentro dela, presa dentro dela. E ela não consegue aprender. Então, hoje precisa ficar bem claro. Porque não aprendemos. Tem várias possibilidades, mas eu estou trazendo 2. Por a falta de afeto emocional, por falta de uma infância equilibrada. E por você pode estar possessa. Mas eu não manifesto, eu também não manifestava. E eu estava possessa. Como é que você sabe? Pelas ações. As ações falam, as atitudes. Só que você precisa querer achar esse lugar.
Tem pessoas que ela é conectada com 500 mil pessoas, mas ela não se permite se conectar com a pessoa que Deus colocou na vida dela. Tem pessoas que amam seguir seguidores famosos, e o que aquela pessoa fala, aquela pessoa curte um like, mas ela não está falando nada demais, ela só é famosa. Mas você precisa entender hoje que você, para entrar nesse lugar de cura, você precisa ser confrontada, você vai precisar querer e você vai precisar descer. Todas as vezes que Deus quer fazer em nós e através de nós, Ele vai trazer um lugar pra gente de deserto. O deserto não é para morrer, é uma fase de transição. Só quem morre no deserto e vive no deserto são pessoas desobedientes, pessoas que não entenderam o propósito. Deserto é lugar de transição. Se você não está conseguindo fazer essa transição, você tem algum problema. E você precisa sair desse problema. Então que nesta tarde você entenda, leia os 3 versículos que eu te dei, ou que você anote. Se você não conseguiu anotar sobre o que eu falei à luz da ciência, como psicopedagoga, você vai na minha página, porque não é nessa página. Tem 3 ou 4 postagens que eu coloquei semana passada sobre por que o adolescente se comporta daquela forma. Lá está a origem de tudo que eu falei aqui. É muita informação para a gente entender, mas você pode pegar um caderno, uma caneta hoje e falar: eu não quero mais ficar nesse lugar. A Bíblia tem muitas promessas. E por que não vivemos essas promessas? Por que a gente não se permite? Porque às vezes a gente senta em mesa de escarnecedores, mesas de pessoas religiosas. As pessoas que mais questionavam o plano de Deus eram os religiosos. Os religiosos afastam você da verdadeira doutrina. A verdadeira doutrina é o amor, é a comunhão, é a libertação. Quando você olha o Evangelho, você vê Deus o tempo todo curar, dar pão, cuidar dos órfãos, das viúvas. Não é estar presa dentro do templo fazendo a melhor adoração domingo e segunda você voltar para o seu lugar de dor, de medo, de tristeza. Não é isso que Deus tem pra gente. Só que você vai precisar romper alguns sistemas. Tem um louvor que eu amo, eu até coloquei no grupo de Mulheres em Construção essa semana: o sistema quer me corromper. Eu, quando rompi com o sistema que eu vivia, era um sistema cristão, se dizia cristão. Eles acreditavam que eles estavam fazendo certo. Muitos não têm nem culpa. Mas se eu não decidisse romper, eu até hoje estaria presa lá. Ano que vem eu me formo como psicopedagoga. E para mim é muito bom viver esse lugar, porque eu comecei a estudar depois dos processos que eu vivi com Deus de libertação. Eu não tinha vontade nenhuma de estudar. Hoje, se você perguntar para mim, o que eu mais gosto de fazer é estar aqui no meu escritório, estudando, escrevendo, montando as palestras. Por quê? Porque eu rompi. Então você precisa romper o seu sistema. E às vezes esse sistema você vai ser criticado como Jesus. Mas para você romper esse lugar, você tem que andar com pessoas que já avançaram. É você respeitar o processo do outro. É você respeitar o processo do outro. Não achar que o outro é melhor do que você, mas ele já venceu aquele processo. E ele está te ensinando a vencer. Então nessa tarde eu estou te ensinando a vencer esse processo. É fácil? Não. O seu processo demorou quantos anos, Helena? 3. Eu vivi nisso tudo por 3 anos. E ali Deus começou a me quebrar todinha. A tudo que eu achava que era e que não era. E eu precisei até parar de estar com algumas pessoas. Porque não que eu queria, mas Deus tirou. Porque aquela pessoa, ela estava tão presa no sistema que ela falava o que eu aprendia era mentira. Então como é que você vai caminhar com a mesma pessoa se vocês estão caminhando em lugares diferentes? Então eu precisei romper com pessoas, precisei romper com o ambiente eclesiástico, precisei romper com ambientes de amizades para você vivenciar o novo. Você não fala mais com ela, falo com todas as pessoas, volto no lugar que eu saí, mas infelizmente ou você rompe ou você continua vivendo o seu sistema. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque eu já falei um monte. Vocês querem fazer... É muito real esse lugar de sistema religioso. O sistema religioso, ele apodrece, sabe? Ele vai adoecendo mais do que a gente já estava adoecida. Então, para você entender
né? Como que você sai desse lugar de engano? Primeiro é querer. Segundo é não desistir de você. Lá no grupo de Mulheres em Construção, eu sempre falo para ela não desistir dela. Tem mulheres que lê a mensagem, mas ela não consegue nem entender. Ela vai embora. Depois ela vem no particular e fala, isso. Eu falei, não, mas eu já coloquei lá. Não, mas eu não vi. Não, mas ela nem leu, ela nem quis ler. Então, ir à igreja hoje é uma bênção, mas você ser igreja amanhã é melhor ainda. Por que as pessoas são muito convites que você vê no Instagram, você vê no perfil de cada pessoa te convidando para ir para a igreja? Tem pessoas que nunca vai querer ir na sua igreja, porque você não é a igreja que ela quer. Você não se comporta como o Deus que ela conhece. Às vezes até mais do que você. Um Deus amigo, amoroso, bondoso, que traz conserto, mas traz de uma forma. Tem pessoas que ficam levando, querendo o tempo todo convidar para a igreja. Vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu vou falar. Vamos para a igreja, mas você não é igreja. E se você não é igreja, por que as pessoas vão querer o seu Deus? Há mulheres, há adolescentes que não querem mais saber do sistema, porque tem sistema que ele adoece. E ele traz pobreza física, emocional, espiritual. Como sair do engano? Saber que tem algo para tratar. Primeiro lugar, a pessoa endurece o coração. É verdade, fora das quatro paredes, né? Primeira coisa que eu preciso para sair do engano é saber que eu tenho algo para ser tratado. E eu preciso querer. Primeira tem algo para ser tratado. Segunda, eu preciso querer. E a terceira é deixar aquela pessoa, isso aí, ser igreja em casa, e deixar aquela pessoa que Deus trouxe para perto de você cuidar de você. Não é você botar todas as suas expectativas nela, mas é pegar o que ela está te ensinando. 1, 2, 3. Tem pessoas que vai estar conosco no novo tempo, para que você possa aprender a verdade que liberta. E como é que você sabe que essa pessoa está te ensinando a verdade? Porque ela vive. A Bíblia não diz que você conhece as árvores pelos frutos? Então você vai ver isso na vida dela. Não adianta você estar seguindo 1 milhão de gente, você fazer parte de lugares que as pessoas ganham muito like, mas ela não tem um like verdadeiro dentro dela. Então, esse é o primeiro confronto que a gente precisa fazer. Se permita, lembra que no início eu falei? Tudo começa se permitindo, se permita se desconectar de ambiente, de pessoas, se permita se desconectar de você, da sua forma de viver errada, para que você possa se conectar com você, da forma de viver com Cristo. Cristo, quando nos chama, quando você vai ver os ensinamentos, ele primeiro começa a desconstruir tudo nos discípulos e construir o que tem nele. A terceira forma é essa, você pedir ajuda a alguém. Seja uma amiga que Deus coloque na sua vida, ou um amigo, ou seja um processo de psiquiatra, seja um processo de psicólogo, de terapia. Você precisa identificar. Eu, na minha página profissional, eu coloco lá, não é essa que vocês estão, é a outra, eu coloco lá algumas coisas. Outra coisa que eu quero falar, que lá vocês vão ver, quem não está lá, sobre a criança interior. O que é a criança interior? Essa fala às vezes nos assusta, né? A criança interior é aquela criança que não foi cuidada, que não teve apego. Então você vai começar a olhar para dentro de você e cuidar dessa criança. Olhar para ela e falar, poxa, ela bem foi violentada, ela foi abusada, ela não teve carinho, ela apanhou, ela levou muita palavra dura. Então você vai se abraçar. Lá tem os 2 ou é um vídeo, eu não estou lembrada, de como você faz isso. Você vai se permitir. Mas esse é meio místico, eu vou ter que me abraçar, falar pra mim que tá tudo bem. Místico é você viver achando que Jesus está contigo e você não tem Jesus. Você acha que tem. Porque conhecemos a árvore verdadeira pelos frutos. Se você não tem nenhum fruto, ou tem e você não consegue romper os outros, então não é místico. Místico é que estão fazendo com a palavra de Deus, colocando dentro do bolso e achando que eles são os donos da verdade. Eu quero nessa tarde te encorajar. Assistir essa live, eu vou deixar gravada, vou colocar aqui, vou colocar no YouTube, para que você possa entender passo a passo e para que você possa escrever o que precisa ser feito a partir de hoje. Nós vamos encerrar agora e eu desejo que você queira
ter um tempo novo, que você retire da sua vida que não é para estar. Você pode continuar dando bom dia, boa tarde, boa noite, dando a paz do Senhor, mas se aquela pessoa não consegue romper, que rompa você e que depois você se torne uma flecha na mão do Senhor para tirar aquelas pessoas de lá. Hoje eu consigo fazer isso. Hoje tem pessoas que espiritualmente parecia melhor do que eu onde eu estava, na cabeça delas. E hoje eu ajudo essas mulheres a sair de lá, porque elas não conseguiram romper com o sistema. E eu, para a honra e glória do Senhor, consegui. Se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, pode me mandar mensagem, que assim que puder eu vou responder. Eu vou salvar essa live e eu quero que vocês mandem para o máximo de pessoas que vocês puderem, para que elas possam romper. Eu não estou pedindo seguidor, eu estou pedindo que pessoas... Eu amo quando fala de cura e libertação, porque você arrancar uma pessoa de um lugar de trevas é libertador, e isso só faz com amor, com sabedoria, com discernimento e com quem já saiu desse lugar. Deus abençoe, que vocês continuem querendo crescer emocionalmente, espiritualmente, mas precisamos descer. Para crescer, precisamos descer. Anota isso, para você crescer, seja qual for a área, você vai precisar descer. E quando você desce, você acaba glorificando o nome do Senhor. Então seja humilde, seu processo de cura não exponha para ninguém, não se expõe. É você, Deus e aquela pessoa que Deus colocou, uma ou duas, não passa de 3, porque a intimidade que Jesus tinha, ele relata que são 3. O restante é para comer uma pizza, é para sorrir, mas os seus amigos verdadeiros é o mesmo padrão que Jesus tinha. Então eu desejo que Deus te abençoe. Meninas, amém. Nós já estamos encerrando. A live vai ficar gravada, se Deus quiser eu vou conseguir gravar. E vocês continuem entendendo tudo isso que eu estou falando, porque nada vem de mim. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Então, Deus faz em nós e através de nós. Então, queira continuar aprendendo. Rompa o sistema religioso, rompa algumas coisas que vocês precisam, que vocês aprenderam errado, que a mãe trouxe, que o pai trouxe. E não é sobre religião, é sobre um Deus que salva, cura e liberta. Precisamos sim congregar, estar no ambiente que Deus está. E até nisso Deus traz pra gente. No momento certo. É perfeito? Não, porque perfeito só é Deus. Mas você pode ir ajustando o seu modo de pensar e ajudando essas pessoas que ainda não romperam. Que Deus abençoe. Amém, 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 amém. Aqui tem umas meninas lindas que eu discipulo, umas pacientes, outras não conseguiram estar. Tem a minha amiga linda, umas delas. Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? Que Deus abençoe. Um beijo.